Lancei a a Aurora Papai foi e a o segunda. Fio. Cara, que música legal. Papai e o Fio, que foi a música do videoclipe, né? Aham. E você sabe que é interessante eu ter escolhido ela para começar esse meu ministério musical, porque de todas as composições que eu tenho, ela estava lá no final da lista. Real, Eu não queria começar por ela. E aí Deus foi ministrando ela no meu coração. Aham. Volta e meia eu parava cantarolando ela. Quando eu pegava o violão pra tocar, eu ficava inventando coisa pra ela. Eu falei, que raio que eu tô fazendo com essa música? Essa música tá lá atrás. Eu tenho que focar em outras, nas outras que estão na frente da lista. E aí Deus foi falando aquela música comigo. E aí um dia ele me deu uma experiência com ele fantástica. E ele confirmou que era aquela ali, meu irmão. E deu super certo, porque aí veio o clipe... Aí veio aquele lance, aquela pegada de criança, né, no clipe, que eu tenho esse trabalho com criança também muito dentro de mim, assim. Pô, legal. Eu sou professor de criança no Ministério Infantil da igreja, desde que eu me converti. Eu tenho 15 anos de convertido, logo que eu entrei na igreja, o primeiro ministério, antes mesmo do louvor, no qual eu comecei a trabalhar, foi com criança. Então essa música me proporcionou essa pegada com criança e tudo mais. Mas, cara, quando a gente se conheceu, eu nem imaginava que tu era musical, né? Então. Acho que eu não lembro de conversa que a gente tenha tido falado de música. A gente falava sobre cinema, sobre arte e tal, mas de música não, cara. Mas isso aí, eu explico isso, porque assim, quando eu pensava desde pequeno o que eu ia ser quando crescesse, eu me pensava como músico. Olha só. Desde pequenininho eu tinha música muito viva dentro de mim. E eu gostava da música, de tudo da música, do visual do rock and roll. Eu comecei a ouvir rock and roll mais pelo visual dos caras, pela postura, do que pela música. A música veio no pacote. Mas, cara, eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Uma vez eu vi uma apresentação do Titãs na TV. E na época que o Titãs era o Titãs, o grupo todo, de 8 cabeças, Arnaldo Antunes. Aí eu vi o Arnaldo Antunes cantando com aquele cabeça de um lado raspada, o outro cabelo arrepiado. Eu pequenininho falei pra mamãe, corta meu cabelo igual o dele. Minha mãe não só cortou meu cabelo como o dele, como me deu de presente um LP do Titãs. Então assim, sempre teve essa iniciativa, o estímulo em casa, né? Pô, que legal. Desde pequeno. E eu sempre me pensei trabalhando com música. E aí eu fui crescendo, fui entrando na adolescência, aí fui descobrindo as afinidades musicais com coleguinhas da escola, fui montando bandas de garagem, né? As famosas bandas de garagem. Sempre rock, era rock também. Sempre rock, sempre comecei a ouvir rock, as mais diferentes vertentes do rock, heavy metal, punk rock. Punk rock sempre foi mais a minha pegada, né? Quando eu estava na adolescência, quando eu tinha aprendido a fazer o mínimo do violão, eu falei, cara, quero começar a tocar guitarra. Violão já passou, eu quero guitarra. O violão serviu para eu chegar na guitarra. E aí nessa época, eu tava ouvindo muito punk rock. Heavy metal era a galera Metallica, né? Guns N' Roses e coisa do tipo. Punk rock é o quê? Sim, heavy metal mais essa onda de Iron Maiden, né? Punk rock que eu ouvia é a galera das antigas como The Clash, muitas bandas, Sex Pistols, né, Bad Brains, e aí tem a vertente do que derivou do punk rock, que é aquele hardcore californiano, aí bandas lá dos anos 90 como Green Day, Offspring. Tô ligado. Aí eu ouvia muito isso. Eu comecei a consumir rock nessa época aí. Offspring, Green Day, Shelter, Oasis, exatamente. Linkin Park, Bad Religion, Pennywise, e assim, e cara, mais do que uma noitada numa boate, mais do que uma ida num barzinho com a galera, mais do que cinema, eu gostava de ir a show. Cara, eu era viciado em ir a show. E essas bandas gringas, quando vinham tocar no Brasil, não importava onde eles vinham tocar, brother. Eu entrava num ônibus na rodoviária do Rio e me despecava sozinho pra ver esses caras tocar, de tanto que eu gostava, brother. E na maioria das vezes eu ia sozinho. Porque assim, eu tinha tanta dispo e queria tanto ver aquilo, a maioria dos meus colegas não pilhavam. Ah, não, cara, vou lá pra São Paulo ver esse cara tocar, meu irmão, de 17 anos, ninguém de carro, vamos de ônibus, cara. E às vezes eu ia sozinho, brother, mas eu não perdia. Mas valia a pena também, né? Valia, era uma delícia, né, cara? Super performático os shows. Sim. Só show bagagem grande. É um rock de muita velocidade, né? Um estilo musical de muito... Assim, combinava com a minha idade. Eu já não tenho aquele espírito. Hoje, apesar de gostar,
não é o estilo musical que eu mais ouço em casa. Pô, mas eu te entendo muito, cara, porque assim, eu não tenho esse envolvimento de tocar, né? De querer ser músico. Mas eu lembro que na época da Hit lá você estava arranhando uma viola. Não, eu dou uma arranhada, Começava a tocar um violão. Não, eu tô tocando. Hoje eu toco na célula da igreja, quando maneiro. tem reunião da galera, eu faço uma adoração. Arranhando, né? Sempre arranhando. Mas eu sou mais o cara que escuta e que toca violão no meu quarto que qualquer coisa, né? Mas escutando, eu sempre curti o rockzão. Eu não sei dividir heavy metal, punk, rock. Pra mim é tudo rock com estilos diferentes que eu não sei explicar. Você sabe a banda X, a banda Y. Isso aí, exato. Banda brasileira, por exemplo, eu gostava de escutar Charlie Brown, Raimundos, Legião Urbana, Capital Inicial, que tá vendo que são estilos todos diferentes, bem mas, diferentes, mas eu gostava de Pop, ouvir. né? Pop rock, né? Exatamente. Mas hoje, cara, quando eu vou escutar uma música, eu prefiro um alternativizão com violãozinho, voz e violão, uma parada mais folk, uma música que tem uma letra que me passe uma mensagem. Sim, uma poesia. Isso aí, eu tô nessa vibe, então eu te entendo. Fio Isso, mas é por isso, mano. Mas é por isso que eu curto a sua música. A sua música atende diretamente à minha necessidade de estilo musical, sacou? Eu te escuto de boa, te escuto real, mano. É maneiro, cara. Sabe a conversa que a gente tava tendo mais cedo? Sim. Tipo assim, cara, eu tenho dificuldade de achar artistas que cantem meu estilo de música. Você falou, Ele é um verdade. cara que faz o estilo de música que eu gosto de Legal. ouvir, por exemplo. Mas até pra completar o que você estava falando que no nosso passado, quando a gente trabalhava junto, você não lembrava de eu tocar e participar desse mundo musical. Eu te digo por quê. Eu era tão fissurado com banda e eu queria tanto viver disso, que chegou uma época, na época da faculdade, onde eu tava com a minha terceira banda. E, cara, essa banda era muito maneira. E a gente já tinha 21, 23, 24 anos. A gente era jovem, mas já tava na maturidade. Qual era o nome da banda? Cara, era Cabum. Cabum de explosão, onomatopeia pra explosão, assim. E eu montei essa banda com um cara com quem eu dividia apartamento, morava numa república com um cara, e ele tocava baixo, eu guitarrista, aí ele conhecia um maluco na escola de música da irmã dele que tocava batera, começamos a banda com 3 pessoas. E aí a gente foi crescendo a banda, chamamos outro guitarrista, chamamos um trio de metais, e a banda era muito maneira. E a gente acreditava que a gente ia poder viver daquela banda. Legal. E aí chegou no momento que entrou um cara novo na banda, um guitarrista novo. Tu era vocal? Tchan. Eu era guitarra base e vocal. Eu compunha, eu fazia as músicas, né? Fazia a melodia da música, fazia os acordes, aí cada um criava a sua linha dentro daquela matriz, né? E aí chegou um cara novo na banda que foi até eu que chamei o maluco, e com o tempo eu e ele a gente começou a se estranhar. E aí a gente se estranhou a tal ponto que um dia no ensaio a gente saiu na mão, brother. Meu Deus! A gente saiu. Gente saiu. Coisa da juventude. Sabe aquela coisa assim que vai acumulando. Aí ele mandou uma gracinha pra mim no estúdio que eu já voei. Eu não era crente, eu não era convertido. No começo eu não não tinha era Jesus. convertido. Não tinha Jesus. E aí, cara, deu um maior caô. Ficou um clima ruim pra caramba, né? E a banda meio que acabou ali. Caramba. Acabou assim, né? Eu achei que ia acabar. Porque teve aquela explosão, foi cada um pro lado. Aí beleza. Aí depois que a poeira baixou, o restante da banda eu descobri que tava se encontrando pra tocar sem mim. Que tinha formado a banda. E com um maluco, brother. Aí não. Meu irmão, pensa numa Aí é decepção rasteiro, na minha vida. Não, imagina, você é doido. Fiquei muito triste, cara. A primeira reação que eu tive foi ir numa loja de instrumentos musicais usados lá em Copa e vendi tudo meu. Falei, nunca mais vou botar uma mão na guitarra. Vendi, tinha uma guitarra Fender Stratocaster linda, americana, que era o meu xodó. Vendi ela lá a preço de banana. Toma isso aí, meu irmão, vende pra mim. Vendi a guitarra, vendi meu ampli, vendi os pedais que eu tinha. Falei, nunca mais vou botar a mão e não quero mais saber de música. E isso foi por volta de 2004, 2005, que coincidiu com o momento da minha conversão. E assim, eu realmente não queria saber disso, tanto é que quando eu cheguei na igreja eu nem quis participar de ministério de louvor. Entendeu? Me envolvi no ministério infantil, fui me envolvendo em outras obras da igreja, mas do louvor eu nem quis participar. E aí teve esse bloqueio na minha vida por conta disso. Por isso que quando você fala aí que a gente não sabia, realmente era uma borracha que eu tinha passado na minha vida. Assim. Saquei. Eu não Mas queria... qual foi o start pra voltar?